Bom dia, boa tarde, boa noite para você que chegou aqui e está aguardando, né, para assistir as correções das atividades da semana 2 do PET 1. Olha só, como eu já falei, são somente as atividades que estão presentes no PET, tá? A semana 2, ela traz um assunto, na verdade ela traz dois assuntos diferentes: separação de misturas e organização celular. Tá? Então, as atividades que estão presentes aí, elas tratam um pouquinho dos dois assuntos. A questão número 1 diz o seguinte: algumas misturas só podem ser separadas utilizando-se mais de um método de separação. Assinale a alternativa que apresenta na ordem os dois procedimentos mais viáveis para separar uma mistura formada por três substâncias, segundo o esquema abaixo. Então, eu tenho uma mistura formada por água, sal e areia. No primeiro procedimento, eu separo a areia, continua junto água e sal. No segundo procedimento, eu consigo separar a água do sal. Então, vamos analisar. Letra A, filtração e decantação. Por filtração, eu consigo separar a areia da água do sal. Ótimo, ele pode ser o procedimento 1. E decantação? Será que eu consigo separar a água do sal? Por decantação, não. Na decantação, para que ocorra, né, essa separação, é preciso que as substâncias não se dissolvam. E no caso, o sal se dissolve na água, né? Então, na filtração, que eu posso separar sólido de líquido, eu consigo de boa. Na decantação, eu posso até separar sólido de líquido ou líquido de líquido, mas eles não podem misturar, as substâncias não podem misturar. Então, a letra A não dá. Letra B, centrifugação. Só de cara eu já vou descartar a centrifugação. Tá? A centrifugação ela é usada mais para fazer separação entre os componentes do sangue, entre os componentes do leite, né? E em outros processos também. Mas para isso aqui, ó, geralmente a centrifugação é usada para líquidos, separar líquidos. Tá? Aqui eu tenho sólido e líquido, então não rola centrifugação. Filtração e destilação simples. Filtração, né? Já tinha falado na letra A que dá para separar. Quando eu passo pelo filtro ali, a areia vai ficar retida. E destilação simples, para separar água e sal. Bom, a destilação simples dá para separar água e sal, sim. Vai colocar a mistura, né, no balão, vocês viram na videoaula, vai aquecer o fundo desse balão e a água vai começar a evaporar, né? A água vai passar por um condensador, vai começar a evaporar e vai ser coletada num recipientezinho. Então, e o sal vai ficar ali no fundo do balão. Então, dá sim para separar tranquilamente. Letra D, decantação e filtração. Olha, eu consigo separar areia e água, areia da água e do sal por decantação, sim. Mas eu não consigo separar água e sal por filtração, não. Não dá, não, porque a água já dissolveu o sal, né? Então, por filtração não vai dar certo. Então, a nossa resposta correta é a letra C, filtração e destilação simples. Número 2. Na indústria ou até mesmo na nossa casa, utilizamos geralmente diferentes métodos de separação de misturas. Complete a tabela abaixo, relacionando corretamente a mistura com seu respectivo método de separação adequado. Água e óleo. Água e óleo eu consigo separar por decantação, tá? Por decantação eu consigo separar sólido e líquido ou líquido e líquido, desde que eles tenham densidade diferente. Como se fosse um peso. Um vai ficar em cima, o outro vai ficar embaixo. Água e café. Nosso famoso cafezinho, ele é feito através de filtração. É um método de separação onde o sólido vai ficar retido ali no filtro, né, ou no coador, e o líquido vai passar. No caso do café, o líquido vai passar o que? Absorvendo ali o sabor, né, e o aroma do café. Pedras e feijão. Gente, quem nunca catou feijão na vida? Né? É processo de catação. Você vai ali ficar escolhendo feijão, separando pedra, cisco, né? Componentes do petróleo. É líquido, tudo líquido. Né? Como que separa líquido? Dá para separar líquido através de destilação fracionada. Na destilação fracionada, né, a diferença dela para a destilação simples é que a destilação fracionada tem uma coluna de fracionamento, onde por ela consegue, né, facilita, né, a captação daquele líquido que evaporar primeiro. E aí eles vão controlando a temperatura de maneira que eles conseguem captar, separar todos os líquidos, né, controlando a temperatura e separando ali nos recipientes, tá? Número 3.
A figura ao lado revela os componentes da célula vegetal. Analise as afirmativas 1 e 2, relacionando-as respectivamente às estruturas celulares correspondentes. Gente, célula vegetal é uma célula eucarionte, tá? Assim como a célula animal. A diferença é que na célula vegetal, a célula vegetal possui algumas estruturas que a animal não tem e a animal possui algumas estruturas que a vegetal não tem. No nosso caso aqui, nessa célula animal, né, vamos analisar rapidinho aqui o que a gente consegue observar. Olha bem, nós temos a parede celular, que é uma estrutura que envolve a célula por fora. Nós temos membrana plasmática, citoplasma, núcleo com nucleolo e material genético, vacúolo, mitocôndria, cloroplasto, retículo endoplasmático, tá? Tem umas outras estruturas menores aqui, a imagem está pequena, não dá para ver, mas no básico a gente está vendo isso, tá? Então, olha só, nós vimos por alto as estruturas que estão presentes aqui. Agora vamos analisar aqui as afirmativas. Aqui está me falando que a estrutura número 1, né, é uma organela capaz de captar a luz do sol e utilizá-la para a realização da fotossíntese. E que a número 2 é uma estrutura que envolve a membrana celular e fornece suporte estrutural e proteção. Bom, vamos lá. Vacúolo é capaz de captar a luz do sol e utilizar para a realização da fotossíntese? Não, gente, vacúolo não tem essa função, tá? O vacúolo ele tem uma função de armazenamento e também de manter ali o interior da célula um pouco em equilíbrio, tá? Então, não é o vacúolo. Já vou descartar a letra A por aí. Letra B, cloroplasto e parede celular. Ou cloroplasto, os verdinhos aqui, ó, cloroplasto, ele é capaz de captar a luz do sol e utilizar para realizar a fotossíntese? Sim, né? Sim, ele produz a clorofila e ainda tem essa função de captar a luz do sol, né? E ali realizar a fotossíntese. E a parede celular é uma estrutura que envolve a membrana, ó, ela está por fora aqui, que dá sustentação, né? Proteção para a célula. Sim, a parede celular tem essa função. Então, tudo indica que a letra B está certa. Letra C, parede celular e cloroplasto. Inverteu. Já vimos que a C está certa. Letra D, mitocôndria e parede celular. Mitocôndria, que é essa vermelhinha aqui, tem a função de produção de energia, tá? Então, já descartamos. Então, a nossa resposta correta é a letra B. Vamos para a número 4. A número 4 diz o seguinte: em relação à organização do núcleo, os seres podem ser procariontes ou eucariontes. São exemplos de organismos procariontes. Vamos relembrar? Procarionte é aquele indivíduo, né, cuja célula não tem um núcleo definido. O material genético fica solto no citoplasma. Já os eucariontes, eles têm um núcleo, né, que separa ali o citoplasma e o material genético está organizado dentro do núcleo, tá? Exemplos de eucariontes são os animais e as plantas, apesar de haver diferença entre a célula de um e a célula do outro, mas são células eucariontes. Letra A, fungos e protozoários. Gente, tanto fungo quanto protozoário é eucarionte, tá? Os protozoários, eles são unicelulares, eles têm uma célula só, mas a célula deles é uma célula eucarionte. Fungos, né, já são pluri- ou multicelulares e também são eucariontes. Vegetais e animais também são eucariontes e são pluri- ou multicelulares. Fungos, como eu já falei, são eucariontes, né? E somente bactérias. Sim, somente bactérias, né? As bactérias são organismos procariontes. Então, a nossa resposta correta é a letra D. E com isso, nós terminamos a correção da semana 2 do PET 1. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!